Psicologia dos sonhos. Sigmund Freud. Capítulo 1. Os sonhos têm significado. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Durante a época que podemos chamar de período pré-científico, as pessoas não tinham dúvida ou dificuldade quanto a atribuir explicações e interpretações para os sonhos. Evocados pela memória, logo ao despertar, os sonhos eram tidos como a manifestação amigável ou hostil de algum poder superior, demoníaco ou divino. Com o advento do pensamento científico, toda essa expressiva mitologia foi transferida para a psicologia. E hoje, entre as pessoas instruídas, somente uma minoria muito reduzida ainda duvida de que os sonhos sejam o ato psíquico do próprio indivíduo que sonha. Todavia, desde a rejeição da hipótese mitológica, os sonhos carecem de uma interpretação. As condições da origem dos sonhos, sua relação com a nossa vida psíquica quando estamos acordados, sua independência em relação a distúrbios que durante o estado de sono parecem impor atenção, suas muitas peculiaridades que causam repugnância ao nosso pensamento em vigília, a incongruência entre suas imagens e os afetos que engendram, e ainda a evanescência ou transitoriedade dos sonhos, a maneira como, ao acordarmos, os nossos pensamentos despertos os rechaçam como algo bizarro, e as nossas reminiscências os mutilam ou repudiam. Todos esses problemas e muitos outros, há centenas de anos, vêm exigindo respostas e esclarecimentos que até agora nunca puderam ser encontrados a contento. Antes de mais nada, coloca-se a questão do significado dos sonhos, que em si é bifronte. Há, em primeiro lugar, o significado psíquico dos sonhos, a sua posição relativa a outros processos psíquicos, como uma possível função biológica. Em segundo lugar, indaga-se: os sonhos têm significado? É possível atribuir sentido ao conteúdo de cada um deles, assim como fazemos com outras sínteses mentais? No que tange à avaliação da significação dos sonhos, podem-se observar três tendências. Vários filósofos deram credibilidade a uma dessas tendências, a que ao mesmo tempo preserva algo da antiga supervalorização do sonho. Para esses pensadores, o fundamento da vida onírica é um estado peculiar de atividade psíquica que eles chegam, inclusive, a celebrar como uma elevação a algum estado superior. Schubert, por exemplo, afirma, abre aspas, os sonhos são a libertação do espírito do jugo da natureza externa, a alma desvencilhando-se dos grilhões da matéria. Fecha aspas. Nem todos os pensadores vão tão longe assim, mas muitos asseveram que os sonhos têm sua origem em estímulos concretos da alma e são as manifestações externas de forças anímicas cuja livre movimentação é impedida por obstáculos durante o dia. Fantasia onírica de Scherner e Volkelt. Um grande número de observadores reconhece que a vida onírica é capaz de realizações extraordinárias, pelo menos em certos âmbitos. A memória, por exemplo. Em nítida contradição com essa linha de pensamento, para a maioria dos autores médicos, é difícil admitir que os sonhos sejam uma espécie de fenômeno psíquico. A seu juízo, os sonhos são instigados e iniciados exclusivamente por estímulos provenientes dos sentidos, estímulos sensoriais, ou do corpo, estímulos somáticos, que ou chegam desde o exterior para afetar a pessoa adormecida, ou são perturbações acidentais de seus órgãos internos.
O que se sonhou não pode ter maior pretensão de significado ou importância do que o som produzido pelos 10 dedos de uma pessoa bem pouco familiarizada com a música ao deslizá-los pelos teclados de um piano. Os sonhos devem ser considerados, no dizer de Binks, abre aspas, como processos somáticos inúteis, sempre e, em muitos casos, mórbidos ou patológicos. Fecha aspas. Todas as peculiaridades da vida onírica são explicáveis como um esforço incoerente, devido a algum estímulo fisiológico, de certos órgãos ou dos elementos corticais do cérebro, que, de resto, está adormecido. A visão popular, minimamente afetada pela opinião científica e desinteressada quanto à origem dos sonhos, mantém-se aferrada à firme convicção de que os sonhos realmente têm um significado. De alguma forma, predizem o futuro, e que, de algum modo, é possível desvendar seu sentido a partir de um processo de interpretação de seu conteúdo, a miúde bizarro e enigmático. A leitura dos sonhos consiste em substituir os acontecimentos de um sonho, tal como é lembrado, por outros acontecimentos. Isso é feito ou cena por cena, de acordo com alguma chave rígida, ou o sonho em sua totalidade é substituído por outra coisa, da qual era um símbolo. Pessoas sérias riem desses esforços. Os sonhos não passam de espuma, entre aspas. Um dia descobri, para meu grande espanto, que a visão popular, baseada em superstições, e não a perspectiva médica, era a que mais se aproximava da verdade sobre os sonhos. Cheguei a novas conclusões sobre os sonhos por meio do emprego de um novo método de inquirição psicológica, que me prestou bons serviços na investigação de fobias, obsessões, delírios e congêneres, e que desde então, sob o nome de psicanálise, encontrou aceitação por toda uma escola de investigadores. As múltiplas analogias existentes entre a vida onírica e as mais diversas condições de enfermidade psíquica no estado de vigília têm sido corretamente apontadas por vários observadores médicos. Parecia, portanto, a priori auspicioso aplicar à interpretação dos sonhos métodos de investigação que haviam sido testados em processos psicopatológicos. As obsessões e aquelas sensações peculiares do pavor obsessivo permanecem tão estranhas à consciência normal quanto os sonhos são à nossa consciência de vigília. Para a consciência, a origem das obsessões e fobias é tão desconhecida quanto a dos sonhos. Foram considerações e fins de ordem prática que nos impeliram a compreender a origem e a formação dessas doenças. A experiência nos mostrou que a cura dos sintomas e o consequente domínio das ideias obsessivas ocorriam quando se revelavam as sequências de pensamentos, os elos entre as ideias mórbidas e os demais conteúdos psíquicos até então ocultos da consciência. O procedimento que empreguei para a interpretação dos sonhos decorreu, portanto, da psicoterapia. Esse procedimento é fácil de se descrever. Embora colocá-lo em prática exija instrução, treinamento e experiência. Suponha que o paciente esteja sofrendo de um pavor mórbido intenso. Solicitamos a ele que direcione sua atenção para a ideia em questão, sem, no entanto, meditar sobre ela, como vem fazendo com tanta frequência. Todas as impressões que lhe ocorrerem a respeito, sem qualquer exceção, devem ser comunicadas ao médico. Se em seguida o paciente declarar que não é capaz de concentrar a sua atenção em absolutamente nada, essa afirmação deve ser contestada pelo médico, que lhe assegurará, da forma mais enérgica e categórica possível, que esse estado de completo vazio mental
é uma total impossibilidade. A bem da verdade, em breve ocorrerão diversas ideias e impressões, às quais outras se associarão, e que serão invariavelmente acompanhadas pela expressão da opinião do observador de que são irrelevantes, não têm significado nem importância. Notar-se-á de imediato que foi essa atitude autocrítica que impediu o paciente de comunicar as ideias que, com efeito, antes já havia excluído da consciência. Se o paciente puder ser induzido a abandonar essa autocrítica e seguir o encalço das linhas de pensamento produzidas pela concentração da atenção, será possível obter um conteúdo psíquico bastante significativo. Material que de pronto constataremos mostra claras e evidentes ligações com a ideia patológica em questão. Sua conexão com outras ideias será manifesta e mais tarde permitirá a substituição da ideia mórbida por uma nova, perfeitamente adaptada à continuidade psíquica. Este não é o lugar para examinar em minúcias a hipótese em que se baseia tal experimento, tampouco as deduções decorrentes de seu invariável sucesso. Assim deve ser suficiente afirmar que obteremos material satisfatório para a resolução de todas as ideias mórbidas ao dirigirmos nossa atenção especialmente para as associações espontâneas que perturbam os nossos pensamentos. Aquelas que em outras circunstâncias seriam descartadas pelo crítico como lixo imprestável. Se o procedimento for exercido pela pessoa sobre si própria, a melhor maneira de ajudar o experimento é tomar nota de imediato de todas as primeiras ideias de sentido indistinto. Mostrarei agora aonde leva esse método quando o aplico ao exame dos sonhos. Qualquer sonho pode ser investigado dessa maneira. Contudo, por certos motivos, escolherei um que eu mesmo tive, o qual na minha lembrança parece confuso e sem sentido, e em que haja a vantagem adicional da brevidade. Provavelmente o sonho que tive noite passada atenda a esses requisitos. Seu conteúdo por mim registrado por escrito imediatamente após despertar é o seguinte. Abre aspas. Na companhia de um grupo de pessoas, à mesa de um restaurante ou table d'hôte, serve-se espinafre. A senhora E.L., sentada ao meu lado, me dá toda a sua atenção e coloca a mão no meu joelho, em um gesto que denota intimidade. Em defesa, retiro a mão dela. Então ela diz, mas você sempre teve olhos tão lindos. Em seguida, vejo nitidamente algo como o esboço de 2 olhos ou o contorno das lentes de um par de óculos. Fecha aspas. Este é o sonho em sua totalidade, ou pelo menos tudo de que consigo me lembrar dele. Parece-me não apenas obscuro e sem sentido, mas especialmente bizarro. A senhora E.L. é uma pessoa com quem raramente tenho contato e com quem, até onde eu saiba, jamais desejei ter um relacionamento mais estreito. Faz muito tempo que não a vejo e não creio que tenha havido qualquer menção a ela recentemente. Nenhuma emoção acompanhou o processo onírico. Refletir sobre esse sonho não o torna nem um pouco mais claro ou compreensível à minha mente. Não obstante, apresentarei agora, sem premeditação nem crítica, as ideias que a introspecção produziu. Logo percebo que é vantajoso decompor o sonho em seus elementos e procurar as ideias que se ligam a cada fragmento. Na companhia de um grupo de pessoas, à mesa de um restaurante ou table d'hôte. Imediatamente minha lembrança evoca o ligeiro acontecimento com que terminou a noite de ontem. Saí de uma pequena reunião festiva na companhia de um amigo, que se ofereceu para me levar para casa em seu táxi. Disse ele, abre aspas,
Eu prefiro ir de táxi porque proporciona uma ocupação das mais agradáveis. Sempre há algo para olhar. Fecha aspas. Assim que entramos no táxi e o motorista acionou o taxímetro, de modo que os primeiros 60 hailers ficaram visíveis, dei continuidade ao gracejo. Abre aspas. Mal nos acomodamos no assento e já estamos devendo 60 hilas. Fecha aspas. O táxi sempre me faz lembrar um tap do thé. O taxímetro causa em mim a sensação de ser avarento e egoísta, por me fazer lembrar continuamente da conta que terei de pagar. Parece-me que o montante da minha dívida aumenta depressa demais. E sempre tenho medo de ficar em desvantagem, assim como em um tap do thé. Não sou capaz de resistir ao medo cômico de estar recebendo muito pouco e de que tenho eu mesmo que cuidar dos meus interesses. Fecha aspas. Em uma conexão absurda com isso, cito: Vós nos conduzis em plena vida, vós deixais pecar o pobre. Outra ideia acerca do tap do thé. Há algumas semanas fiquei muito zangado com a minha querida esposa à mesa de jantar em uma estância de tratamento do Tirol, porque ela não foi suficientemente reservada em relação a algumas pessoas sentadas à mesa ao lado, com as quais eu não desejava ter absolutamente nenhum contato. Implorei a ela que se ocupasse mais comigo do que com os desconhecidos. Foi exatamente como se eu estivesse em desvantagem, mesmo sem nenhuma tap do thé. Ocorre-me agora o contraste entre o comportamento da minha mulher à mesa e o da senhora no sonho. Me dá toda a sua atenção, entre aspas. Ademais, agora percebo que o sonho é a reprodução de uma breve cena que ocorreu entre mim e minha esposa quando eu a cortejava em segredo. A carícia que ela me fez por baixo da mesa foi uma resposta à apaixonada carta de um pretendente. No sonho, contudo, minha esposa é substituída pela senhora E.L., com quem eu tenho pouquíssima familiaridade. A senhora E.L. é filha de um homem a quem eu devia dinheiro. Não posso deixar de notar que aqui se revela uma insuspeitada conexão entre o conteúdo do sonho e os meus pensamentos. Se for seguido o encadeamento de associações que procedem de um dos elementos do sonho, logo seremos reconduzidos a outro de seus elementos. Os pensamentos evocados pelo sonho suscitam associações que não eram perceptíveis nele próprio. Quando o indivíduo espera que outras pessoas cuidem dos interesses dele sem auferir para si mesmas qualquer vantagem, é costumeiro que elas façam em tom jocoso a ingênua indagação. Você acha mesmo que farei isso só por causa dos seus lindos olhos? Entre aspas. Daí decorre que o discurso da senhora E.L. no sonho. Mas você sempre teve olhos tão lindos, entre aspas. Não significa nada além de. As pessoas sempre fazem tudo com você por amor a você. Você sempre teve de tudo sem ter de pagar nada, entre aspas. Logicamente, a verdade é o contrário. Sempre paguei caro por todas as demonstrações de gentileza de outras pessoas comigo. Ainda assim, o fato de eu ter ido de carona de graça na noite passada, quando meu amigo me levou para casa em seu táxi, deve ter me impressionado. Em todo caso, o amigo que nos recebeu em casa ontem fez de mim, em muitas ocasiões, seu devedor. Recentemente, deixei passar uma oportunidade de reembolsá-lo e acertar de vez as contas. De mim, ele recebeu apenas um presente, um chale de estilo antigo, ao redor do qual há olhos pintados. Uma peça chamada Okiali, que é um amuleto contra o malóquio, mal olhado. Além disso, ele é oftalmologista.
Nessa mesma noite, eu lhe perguntei sobre um paciente que eu encaminhara a ele em busca de uma receita de óculos. Como já comentei, quase todas as partes do sonho foram trazidas para essa nova conexão. Ainda posso conjecturar sobre por que no sonho serviram um espinafre, pois essa hortaliça evocava uma pequena cena que ocorrera recentemente à nossa mesa. Uma criança cujos lindos olhos realmente merecem elogios recusou-se a comer espinafre. Quando criança eu era igual. Por muito tempo detestei espinafre, até que mais tarde na vida meu gosto se modificou e essa hortaliça se tornou um dos meus pratos favoritos. A menção a esse prato aproxima a minha própria infância da do meu filho. Você deveria estar feliz por ter um pouco de espinafre para comer, dissera a mãe ao meu pequeno gourmet. Algumas crianças ficariam muito felizes em comer espinafre. Assim relembro os deveres dos pais com os filhos. As palavras de Goethe. Vós nos conduzis em plena vida, entre aspas, assumem outro significado nesse contexto. Pararei por aqui a fim de poder recapitular os resultados da análise do sonho. Ao seguir as associações ligadas aos elementos isolados do sonho, arrancados de seu contexto, cheguei a uma série de pensamentos e reminiscências em que sou obrigado a reconhecer expressões interessantes de minha vida psíquica. O material produzido pela análise do sonho mantém íntima relação com a sua essência, mas essa relação é tão especial que eu nunca teria sido capaz de inferir as novas descobertas diretamente a partir do próprio conteúdo onírico. O sonho era desprovido de paixão, desconexo e ininteligível. Durante o período de tempo em que fui desdobrando os pensamentos por trás do sonho, senti emoções intensas e bem fundamentadas. Os próprios pensamentos se encaixavam esplendidamente em encadeamentos lógicos vinculados a certas ideias centrais que sempre se repetem. Essas ideias não representadas no próprio sonho são, neste caso, as antíteses egoísta versus altruísta, estar em dívida versus receber de graça. Eu poderia aproximar mais os fios da teia que a análise deslindou. E então seria capaz de mostrar como todos eles se agregam em um único ponto fulcral. Estou impedido de tornar público esse trabalho por considerações de natureza privada e não científica. Depois de ter esclarecido muitas coisas minhas que não admito de bom grado, eu teria de revelar muitas outras que é melhor que permaneçam em sigilo. Por que, então, não escolho outro sonho cuja análise seria mais adequada para a publicação, de modo que eu pudesse despertar uma convicção mais justa do sentido e da coesão dos resultados revelados pela análise? A resposta é que todo sonho que eu me propusesse investigar levaria às mesmas dificuldades e me colocaria sob a mesma necessidade de descrição. Nem mesmo se analisasse o sonho de outra pessoa eu contornaria essa dificuldade. Isso só poderia ser feito se a oportunidade permitisse abandonar todo e qualquer disfarce, sem prejuízo para aqueles que confiam em mim. A conclusão que agora se impõe a mim é que o sonho é uma espécie de substituição daquelas linhas de pensamento emocionais e intelectuais que alcancei após uma análise completa. Ainda não conheço o processo pelo qual o sonho foi gerado a partir desses pensamentos, mas percebo que é errôneo considerar o sonho como algo desimportante em termos psíquicos, um processo puramente físico resultante da atividade de elementos corticais isolados, despertados do sono. Devo ainda observar como o sonho é muito mais curto
do que os pensamentos que considero serem substituídos por ele. Enquanto a análise descobriu que o sonho foi instigado por um acontecimento sem importância na noite anterior a ele. Naturalmente, eu não tiraria conclusões tão abrangentes se conhecesse apenas a análise de um único sonho. A experiência me mostrou que quando sigo honestamente as associações nascidas de qualquer sonho, revela-se uma linha de pensamento em que as partes constituintes do sonho reaparecem, interligadas entre si de forma correta e sensata. Portanto, a mais ligeira suspeita de que essa concatenação foi um mero acidente fortuito, resultante da observação de uma primeira experiência, deve ser absolutamente abandonada. Considero, pois, ter o direito de estabelecer essa nova concepção por meio de uma terminologia apropriada. Faço o cotejo entre o sonho que a minha memória evoca e o sonho e outros conteúdos adicionais revelados pela análise. Ao primeiro chamo de conteúdo manifesto do sonho. Ao último, sem a princípio sugerir novas subdivisões, de conteúdo latente do sonho. Chego então a 2 novos problemas, até este momento não formulados. 1. Qual processo psíquico transformou o conteúdo latente do sonho em seu conteúdo manifesto? 2. Quais motivos tornaram necessária essa transformação? O processo por meio do qual é efetuada a mudança do conteúdo latente em conteúdo manifesto é o que chamo de trabalho do sonho. Em contrapartida a isso está o trabalho de análise, que produz a transformação inversa. Em relação aos outros problemas do sonho, a investigação quanto aos estímulos que os instigam, à origem de seus conteúdos, a seu possível propósito, à função do sonhar, ao esquecimento dos sonhos. Estes serão discutidos em conexão com o conteúdo onírico latente. Tomarei todos os cuidados a fim de evitar a confusão entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente, uma vez que atribuo todos os relatos contraditórios e incorretos da vida onírica à ignorância acerca do conteúdo latente dos sonhos, agora revelado pela primeira vez por meio da análise. A conversão dos pensamentos oníricos latentes em conteúdo manifesto merece nosso estudo minucioso, como o primeiro exemplo conhecido da transformação da matéria psíquica de um modo de expressão em outro, de um modo de expressão que, além disso, é imediata e facilmente inteligível. Em outro no qual só podemos penetrar com o auxílio de esforço e orientação. Embora este novo modo deva ser igualmente considerado um feito de nossa própria atividade psíquica. Do ponto de vista da relação entre o conteúdo onírico latente e o conteúdo manifesto, os sonhos podem ser divididos em 3 classes. Podemos, em primeiro lugar, distinguir a categoria dos sonhos que têm um significado e são, ao mesmo tempo, inteligíveis e que nos permitem penetrar sem mais delongas na nossa vida psíquica. Esses sonhos são inúmeros, geralmente curtos. Via de regra, não são chamativos nem parecem merecer muita atenção, pois a eles falta tudo o que é extraordinário, surpreendente ou empolgante. A sua ocorrência é, ademais, um forte argumento contra a doutrina segundo a qual os sonhos se originam da atividade isolada de certos elementos corticais. Faltam todos os sinais de uma atividade psíquica diminuída ou subdividida. No entanto, nunca levantamos qualquer objeção a que sejam caracterizados como sonhos, tampouco os confundimos com os produtos da nossa vida de vigília. Um segundo grupo é formado por aqueles sonhos que de fato têm sua própria coerência e um significado distinto. Mas parecem mirabolantes porque somos incapazes de conciliar o seu significado com a nossa vida mental.
É o que acontece quando sonhamos, por exemplo, que algum ente querido morreu, vitimado por sintomas da peste, quando sabemos não ter nenhum fundamento lógico para esperar, recear ou presumir algo do tipo. Podemos apenas nos perguntar em tom de assombro: como essa ideia entrou na minha cabeça? Ao terceiro grupo pertencem os sonhos que são desprovidos de significado e inteligibilidade. São incoerentes, confusos, complexos e sem sentido. Um número esmagador de nossos sonhos tem essa natureza, e isso deu origem à atitude desdenhosa em relação a eles e fundamentou a teoria médica de que os sonhos têm uma atividade psíquica limitada. É sobretudo nas tramas oníricas mais longas e intrincadas que raramente faltam sinais de incoerência. O contraste entre o conteúdo onírico manifesto e o conteúdo onírico latente, claro está, tem valor apenas para os sonhos da segunda categoria, e de modo mais especial para os do terceiro grupo. É aí que nos deparamos com problemas que só serão resolvidos quando o sonho manifesto for substituído por seu conteúdo latente. Foi um exemplo desse tipo, um sonho complicado e ininteligível, que submetemos à análise. Contrariando nossas expectativas, porém, encontramos razões que impediram um conhecimento completo do pensamento onírico latente. Na repetição de experiências semelhantes, fomos forçados a supor que existe um vínculo íntimo, regido por leis próprias, entre a natureza ininteligível e complicada do sonho e as dificuldades inerentes a comunicar os pensamentos aos sonhos a eles relacionados. Antes de investigar a natureza desse vínculo, será vantajoso voltar nossas atenções para os sonhos mais facilmente inteligíveis do primeiro grupo, no qual, sendo o conteúdo manifesto e o latente idênticos, parece haver uma omissão do trabalho do sonho. A averiguação desses sonhos também é aconselhável de outro ponto de vista. O sonho das crianças são dessa natureza, têm significado e não são bizarros. A propósito, essa é mais uma objeção à noção que reduz os sonhos a uma dissociação da atividade cerebral durante o sono. Afinal, por que essa redução das funções psíquicas deveria ser uma característica da índole do sono dos adultos, mas não do das crianças? Temos, no entanto, plenas justificativas para esperar que a explicação dos processos psíquicos nas crianças, por mais essencialmente simplificados que possam ser, sirva como uma preparação indispensável para a psicologia do adulto. Citarei assim alguns exemplos de sonhos de crianças por mim coligidos. Uma menina de 19 meses de vida foi obrigada a ficar um dia sem se alimentar, porque passou mal pela manhã, e, segundo a babá, vomitou por ter comido morangos. Durante a noite, após um dia inteiro em jejum, ouviram a menina chamar o nome da babá durante o sono, acrescentando: moango, ovos, papinha. Ou seja, estava a sonhar que comia e selecionou em seu cardápio exatamente os alimentos que, ela supõe, não lhe dariam em grande quantidades naquele momento. Um menino de 22 meses de vida teve o mesmo tipo de sonho sobre um alimento proibido. No dia anterior, fora instruído a oferecer ao tio, de presente, uma cestinha de cerejas, das quais a criança, é claro, só pôde provar uma. Ele acordou com a alegre notícia: o Hermann comeu todas as cerejas. Uma menina de 3 anos e meio fez durante o dia um passeio de barco, que, a seu ver, foi curto demais, e chorou quando teve de desembarcar. Na manhã seguinte contou a história de que durante a noite tinha estado no mar, continuando a viagem marítima interrompida.
Um menino de 5 anos e meio não ficou nada satisfeito com seu grupo durante um passeio pelos arredores da região da montanha de Dachstein, na Áustria. Sempre que avistava um novo pico, ele perguntava se aquele era o Dachstein, e por fim se recusou a acompanhar o grupo até a cachoeira. Seu comportamento foi atribuído ao cansaço, mas uma explicação melhor surgiu quando, na manhã seguinte, o menino relatou seu sonho. Ele havia de fato subido o Dachstein. Ficou claro que sua expectativa era a de que a caminhada até o Dachstein fosse o objetivo da excursão, e ficou irritado por não ter vislumbrado a montanha. O sonho lhe deu o que o dia lhe havia negado. Uma menina de 6 anos teve um sonho semelhante. Por causa do adiantado da hora, o pai dela abreviou uma caminhada antes de atingirem o objetivo prometido. No caminho de volta, a menina notou uma placa informando o nome de outro lugar onde se realizavam excursões. O pai prometeu levá-la lá também, em alguma outra ocasião. No dia seguinte, ela deu ao pai a notícia de que havia sonhado que ele havia ido com ela nos 2 lugares. O que há de elemento comum em todos esses sonhos é por demais óbvio. Eles realizam plenamente desejos que, instigados durante o dia, permaneceram irrealizados. São, de forma simples e indisfarçável, realizações dessas vontades. O seguinte sonho infantil, não muito compreensível à primeira vista, nada mais é do que um desejo realizado. Por causa de sintomas da poliomielite, uma menina de menos de 4 anos de idade foi levada do campo para a cidade e passou a noite na casa de uma tia sem filhos, onde dormiu em uma cama grande. Para ela, naturalmente, era uma cama imensa. Na manhã seguinte, a menina contou que havia sonhado que a cama era pequena demais para ela, e a falta de espaço era tanta que ela não cabia. Explicar esse sonho como um desejo é fácil quando lembramos que ser grande é um desejo expresso com frequência por todas as crianças. Para a senhorita pequenina que queria ser grande, as dimensões da cama serviram como um violento lembrete de sua própria pequenez. Essa situação desagradável foi corrigida no sonho da menina, em que cresceu tanto que a cama ficou pequena demais para ela. Mesmo quando os sonhos das crianças são complexos e requintados, fica bastante evidente que devem ser compreendidos como a realização de um desejo. Um menino de 8 anos sonhou que estava sendo conduzido com Aquiles em um carro de combate guiado por Diomedes. No dia anterior estava lendo vorazmente um livro sobre grandes heróis da Grécia Antiga. É fácil demonstrar que ele tomou esses heróis como modelos e lamentava não ter vivido naquela época. Nesse pequeno conjunto de exemplos manifesta-se mais uma característica dos sonhos das crianças: a sua ligação com a vida diurna. Os desejos realizados nesses sonhos são resquícios do dia, ou, via de regra, da véspera. E o sentimento tornou-se intensamente enfatizado e fixado nos pensamentos diurnos. Episódios fortuitos e insignificantes, ou o que assim pareçam à criança, não encontram aceitação no conteúdo do sonho. Inúmeros exemplos desses sonhos do tipo infantil também podem ser encontrados entre adultos, mas, como mencionado, estes são, em sua maioria, exatamente iguais ao conteúdo manifesto. Em geral, um grupo de pessoas selecionadas aleatoriamente responderá à sede noturna com um sonho em que está bebendo algo, esforçando-se, assim, para se livrar da sensação de sede e permitir a continuidade do sono. Muitas pessoas costumam ter esses sonhos reconfortantes pouco antes de acordar, justamente quando são chamadas a sair da cama.
Sonham, então, que já estão de pé, que estão tomando banho ou que já estão na escola, no escritório, etc., onde terão de estar em determinado horário. Na noite de véspera de uma viagem marcada, não é raro a pessoa sonhar que já chegou ao destino. Antes de ir a uma peça teatral ou a uma festa, não é incomum que o sonho antecipe, por assim dizer, via impaciência, o prazer esperado. Outras vezes o sonho expressa a realização do desejo de forma um tanto indireta. É necessário conhecer alguma conexão, alguma sequência. É o primeiro passo para reconhecer o desejo. Assim, quando o marido me contou o sonho de sua jovem esposa, de que sua menstruação havia começado, tive de conjecturar que ela devia ter esperado uma gravidez, caso a menstruação não tivesse ocorrido. O sonho é, portanto, um anúncio da gestação. Seu significado é mostrar o desejo realizado de que a gravidez não ocorra ainda. Em circunstâncias singulares e extremas, esses sonhos do tipo infantil tornam-se muito frequentes. Por exemplo, o líder de uma expedição polar conta-nos que durante o rigoroso inverno que passaram no meio do gelo, vivendo à base de uma dieta monótona e de escassas porções de comida, os membros de sua equipe sonhavam regularmente, feito crianças, com fartas refeições, com montanhas de tabaco e que estavam de volta a seu próprio lar. Não é incomum que, em um sonho longo, complexo e intrincado, se destaque uma parte especialmente lúcida, contendo de forma inequívoca a realização de um desejo, mas atrelada a um material ininteligível. Ao analisarmos com frequência os sonhos aparentemente mais transparentes dos adultos, é surpreendente constatar que estes quase nunca são tão simples como os sonhos das crianças e que abrangem outro significado além do da realização de um desejo. Seria certamente uma solução simples e conveniente para o enigma se o trabalho de análise nos habilitasse a encontrar a origem dos sonhos intrincados e sem sentido dos adultos nos sonhos do tipo infantil, que consistem na realização de algum desejo intensamente vivenciado durante o dia. Mas não há justificativa para essa expectativa. Os sonhos dos adultos geralmente estão repletos dos materiais mais insignificantes e bizarros, e em seu conteúdo não se encontra nenhum vestígio da realização de qualquer desejo. Antes de abandonarmos os sonhos infantis, que são obviamente desejos irrealizados, não podemos deixar de mencionar outra importantíssima característica dos sonhos, que já foi notada há muito tempo e que se destaca com mais clareza nessa categoria. Posso substituir qualquer um desses sonhos por uma frase que expresse um desiderato. Abre aspas. Se o passeio de barco tivesse durado um pouco mais de tempo, se eu estivesse limpo e vestido, se eu tivesse permissão para ficar com as cerejas em vez de entregá-las ao meu tio. Fecha aspas. Mas o sonho oferece algo mais do que a sua escolha, pois nele o desejo já está realizado. Sua realização é real e efetiva. As representações dos sonhos consistem, sobretudo, se não totalmente, de cenas e, em grande medida, de imagens sensoriais visuais. Por conseguinte, não está inteiramente ausente nessa classe de sonhos uma espécie de transformação que pode, com justeza, ser denominada trabalho do sonho. Uma ideia que existe meramente na região da possibilidade é substituída por uma visão da sua realização. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram.